Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe o vídeo aula passo a passo dessa bolsa feita com um square de flor e eu fiz ela com barbante número 6 e usei 2 argolinhas ali na alça e eu vim trazer para vocês o passo a passo dela hoje. Ela ficou em média com uns 23 centímetros e no vídeo eu explico como vocês podem fazer maior ou menor. Vamos lá? Bom pessoal, para essa peça eu irei precisar de um square deste aqui, que eu já fiz um. Eu vou precisar de 2, então agora eu vou fazer o outro com vocês. Eu já deixei um pronto aqui, né? Eu fiz com um barbante, fio 6, na cor cru, né? Minha agulha de 4 milímetros e uma tesoura. Caso vocês queiram fazer com outro material, não tem nenhum problema. Só atenção, porque provavelmente vai ficar maior ou menor dependendo da espessura do fio que vocês utilizarem. Então eu fiz com o barbante, né, número 6, e ficou com umas medidas de 23 centímetros. Como é um quadrado, teoricamente, né, tem que ficar com 23 por 23. E foi o que aconteceu, ficou com 23 por 23. Então assim, com o barbante no fio 6, ficou com 23 centímetros. Então, se vocês utilizarem uma linha mais fina ou uma mais grossa, talvez não, né? Vai alterar o tamanho da peça. E também tem a questão da agulha. Eu fiz com agulha de 4 milímetros. Então, talvez se vocês fizerem com uma agulha mais fina ou uma agulha mais grossa, altera também no tamanho da peça. Mas como é uma bolsa e não entra essas questões de preciso de tantos pontos ou preciso de tamanho X, é tudo muito adaptável, isso não influencia muito na nossa peça. Então, podem ficar à vontade na casa de vocês para adaptarem. E talvez se quiserem fazer com fio mais fino, ou às vezes vocês querem ela um pouco maior, pode fazer mais uma volta de ponto alto, ou às vezes trabalhar com ponto alto duplo. Que muda um pouco é a questão da estrutura da peça. Aí vocês façam o que ficar melhor para vocês aí, sem nenhum problema. Dá para fazer ela também com fio de malha. Eu já fiz ela com fio de malha, ficou maior um pouquinho, claro, né? Então, é muito questão assim do que vocês querem. Mas hoje eu irei fazer com o barbante no fio 6. No fio 8 também dá para fazer, vai ficar talvez 1 centímetro maior, por conta do fio, 2 centímetros maiores, depende. Mas para hoje, vamos fazer esse quadradinho aqui, esse square, e eu vou iniciar agora com o meu barbante com vocês, tá bom? Vamos lá. Vou deixar aqui no cantinho, porque sempre vou estar olhando com vocês, né? Falando, é mais fácil. Eu gosto muito de fazer os meus videoaulas com algo já feito. Eu não gosto, porque aí eu tenho que mostrar para vocês, sabe? Então, vou deixar aqui no cantinho. E para começar a nossa peça, eu irei começar com um círculo mágico. Se vocês quiserem fazer correntinhas, faz 4 correntinhas, prende na primeira e faz os pontos, né? Também não tem problema. Mas eu irei trabalhar com o círculo mágico. É só passar aqui o fio nos meus 2 dedos, né? Eu enfio a agulha e puxo aqui o fio. Aí aqui eu irei fazer 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas já valem um ponto alto. Além dessas 3 correntinhas, eu irei fazer mais 15 pontos altos. Então eu preciso de 16 pontos altos no total para começar a minha peça. Então eu já tenho 2, porque as correntinhas eu conto como um ponto alto também. Então aí na casa de vocês façam aí, né? Às vezes você faz diferente, não tem nenhum problema. A questão é que a gente precisa de 16 pontos altos dentro do nosso círculo mágico. Fiz os 16 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Agora eu puxo o fio e eu posso fechar o meu círculo mágico. Deixa bem fechadinho, assim. E agora vamos começar a nossa próxima volta. Eu entro aqui, nessa terceira correntinha que nós fizemos, né? E faço um ponto baixinho, baixíssimo. Aí eu ajusto.
eu gosto de começar com um ponto baixo. Então eu tenho as duas correntinhas aqui as duas partes aqui da minha correntinha. Então eu fechei com baixíssimo. Eu gosto de vir nessa de trás, fazer um ponto baixo, e agora eu subo 3 correntes. Isso aqui vale um ponto alto e uma correntinha de separação. Se você inicia de outra forma, não tem problema, tá? Eu inicio assim. Então aqui é um ponto alto e uma correntinha de separação. Aí eu laço e venho no meu próximo ponto de base, né? Faço um ponto alto e uma correntinha. Laço, vou no próximo, ponto alto e uma correntinha. E vai ser assim essa volta. Um ponto alto e uma correntinha. Então eu tinha 16 pontos altos na primeira volta. Então nessa segunda volta eu continuo com 16 pontos altos. É bom vocês contarem porque não pode faltar, senão a pétala da florzinha não fica certa. A única diferença agora é que eu fico com um ponto alto e uma corrente. Porque senão o trabalho não dá certo, né, gente? E essa volta inteira vai ser assim. Eu já irei fazer toda a minha volta aqui, ó. Foi bem rapidinho. Um ponto alto, uma corrente. Vamos contar aqui se deu os nossos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. E a minha correntinha. E agora eu irei fechar. Fechei com baixíssimo aqui e eu irei subir 2 correntinhas. Só para dar altura. Depois nós iremos fazer um ponto em cima desse. Eu vou laçar e dentro da minha correntinha de intervalo, eu irei colocar 2 pontos altos. Dentro da correntinha, 2 pontos altos. O próximo é o ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo, então eu laço o fio, eu enfio a agulha por trás do ponto. Eu enfio a agulha por trás e puxo. Aí eu finalizo o meu ponto alto. Vai ficar assim, mais uma vez. Aqui no próximo é a correntinha, né? Então eu faço 2 pontos altos dentro da corrente. Aí eu laço, o próximo é esse ponto. Eu passo a agulha por trás dele, assim. Aí eu puxo o fio, faço o ponto alto em relevo. 2 pontos altos no intervalo de correntinha. Laço. O próximo é o ponto alto, eu passo por trás. Puxo meu fio. E faço o ponto alto em relevo. Então essa volta vai ser assim, nas correntinhas, no intervalo das correntinhas, 2 pontos altos. Aí na hora que vir para esse ponto alto aqui, faz um ponto alto em relevo, que aí ele dá esse efeito aqui, ó, tá vendo? Fica bem bonito, bem diferente. E agrega um pouco de charme para nossa peça, tá? Eu vou continuar fazendo e volto pra gente fechar aqui. Certinho. Pessoal, fiz toda a minha volta e agora eu fiz os meus 2 últimos pontos altos, né? E aqui nós começamos com 2 correntinhas porque a gente ia fazer o último ponto, né? Então eu laço, eu venho aqui nessas 3 correntinhas que a gente iniciou e faço um ponto em relevo aqui também. E aí, aquelas 2 correntinhas que nós fizemos inicial, elas ficam para trás. Então a gente pode vir e fechar aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto alto que nós fizemos. Porque aí a gente não consegue ver a cicatriz, né, de onde a gente começou, e todas as voltas ficam bem parecidas. E é assim. Agora vamos para a nossa próxima volta. Nessa volta nós iremos trabalhar com correntinhas, que é as correntinhas para a gente fazer a volta da nossa, né, das nossas florzinhas. E nós precisamos aqui de 4, né? 4 quinas, digamos assim, né?
E dentro dessas quinas aqui, a gente coloca 5 correntinhas. Nessas aqui, a gente coloca 4 correntinhas. E entre elas tem uma com 3. Eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com a quina. Eu vou fazer 6 correntinhas. Porque depois essa daqui vai servir de base para eu prender o meu ponto. Aí eu pulo 2 correntinhas de base, 1, 2, e na terceira eu faço um ponto baixo. Aí eu fiz 6 correntinhas contando com essa, né? Então eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 2, venho na próxima e fecho. Na próxima eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2. E na próxima, fiz 4, um ponto baixo, faço 3, pulo 2, um ponto baixo, e aqui eu faço 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 2 e na terceira, então aqui eu já tenho um lado, e aqui eu tenho uma quina, no caso, né? Aqui é outra quina. Entre a quina, aqui eu tenho 5 correntinhas, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. Então, entre as quinas é 3, 4 e 3. Então, eu tenho uma quina aqui, a outra aqui, com 5. Então, o próximo eu faço 3 correntinhas. No próximo eu faço 4. No próximo 3. E no próximo 5. Que é a outra quina, que a gente já chegou do lado de cá. Assim. E agora, mesma coisa até o final. Pronto, pessoal, fiz aqui o meu. Deu certinho a minha contagem. Sobrou 2 pontos finais. E eu irei prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha daquela carreira que nós iniciamos aqui. Tudo bem? Fica assim. Agora vamos começar a nossa parte cheia da volta da nossa peça. Então eu irei começar aqui dentro mesmo que eu fechei com ponto baixíssimo. Eu volto aqui dentro e faço um ponto baixo. E subo 2 correntinhas. Isso aqui vale um ponto alto. Vocês podem começar de outra maneira se vocês preferirem. E agora eu vou colocar aqui junto desse mais 4 pontos altos. Então no final eu vou ficar com 5. 3, 4 e 5. Faço 2 correntes. Vou colocar mais 5 pontos altos aqui dentro do outro lado. 4 e 5. Eu fico com 10 pontos altos separados por 2 correntinhas, né? Nessa parte da quina. Veio no próximo, que é onde nós temos aquelas 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo. E prendo. Nesse aqui que tem 4 correntinhas, a gente vai trabalhar com 7 pontos altos aqui dentro, no total. Eu faço só 7 pontos altos. 3, 4, 7. Venho aqui nessas próximas correntinhas, que é as 3, né? E faço um ponto baixo. E agora eu cheguei na minha outra quina. Aqui eu irei fazer igual aqui, 10 pontos altos. Então a sequência é essa. Nas quinas, que são as que tem 5 correntinhas, a gente faz 5 pontos altos, 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Aí a gente prende com ponto baixo. 7 pontos altos e prende com baixo. E vai ser o que nós iremos fazer. Então aqui é uma quina, eu irei preencher com 5 pontos altos, 2 correntinhas e mais 5.
prendo com ponto baixo, 7 pontos altos aqui dentro, prendo com ponto baixo. E essa vai ser a sequência dela toda até chegar aqui na hora de fechar. Fechei com baixíssimo e aqui eu vou subir 8 correntinhas. 3 equivale a um ponto alto. E as outras as correntinhas de separação que vai separar. Eu prendo aqui com um ponto baixo dentro das nossas correntinhas, né? Faço mais 2 correntes, eu faço outro ponto baixo. A gente fica com essa abinha aqui. Aqui eu faço mais 5 correntinhas. Aí eu venho aqui, laço meu fio, e nesse ponto baixo eu faço um ponto alto. Faço 3 correntes. Aí eu venho no ponto do meio, que no caso é o nosso quarto ponto. Porque aqui a gente ficou com 7, né? Então no quarto ponto é o nosso ponto do meio. Eu venho e prendo um ponto baixo. Aí eu faço 3 correntes, laço meu fio e venho nesse ponto baixo, faço um ponto alto. Faço 5 correntes. Aqui é a nossa quina, né? Aí eu prendo com um ponto baixo, faço 2 correntes e faço mais um ponto baixo dentro do mesmo. Faço 5 correntes. Laço e aqui um ponto alto. Aí eu começo a fazer tudo de novo. 3 correntes. Então esse vai ser o nosso padrão da volta inteira. Aqui eu já comecei de novo, né? Fiz 5 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas aqui dentro, ponto baixo, mais 5 correntinhas, prendi com ponto alto, e assim vai ser a nossa volta inteira, tá? Terminei toda a minha volta. Aqui eu já fechei com baixíssimo na minha terceira correntinha, e aqui eu vou subir 2 correntinhas só para dar a altura do ponto. Depois nós iremos fazer uma aqui para esconder ele. Aqui dentro eu irei fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma arrumadinha, porque como essas correntinhas estão soltas, né? Fica um pouquinho folgado. Aqui é onde nós fizemos aquelas 2 correntinhas. E aqui nós iremos colocar 6 pontos altos no total. Só que é 3 pontos altos. Aí eu faço 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 e 3. E aqui é a outra parte. Então eu fiz 5 do lado de cá, eu preciso fazer 5 aqui também. Então eu laço meu fio e faço mais 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Aqui é onde nós temos aquele ponto alto que nós fizemos na volta anterior. Aqui nós iremos trabalhar com ponto alto em relevo. Então eu laço meu fio, passo a agulha por baixo do ponto, aí eu puxo ele aqui. Aí vamos ficar com esse ponto alto em relevo. Aqui era onde eu tinha 3 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. E já passo para o outro lado, que é onde eu já tenho mais 3 correntinhas, e eu faço mais 3 pontos altos. E aqui é onde eu tenho outro ponto alto, então eu vou fazer de relevo igual esse aqui. Eu laço, passo a agulha por baixo do ponto, puxo o fio, ponto alto em relevo. E essa vai ser a sequência. Aqui é outra ponta, então a gente faz 5 pontos altos aqui. Dentro da nossa correntinha aqui, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui 5 pontos altos em cima das correntes, aqui nesse ponto alto, todos os pontos altos que a gente
nós fizemos na volta anterior, a gente faz um ponto alto em relevo e eu volto nesse último aqui pra gente fazer ponto alto de relevo desse aqui também, tá bom? E vai ser essa a nossa volta. Prontinho, pessoal, fiz toda a minha volta. Agora nós chegamos aqui nesse último ponto. Eu vou laçar e vou fazer um ponto elevado aqui também. Nesse onde nós fizemos as correntinhas. Eles ficam igualados. Eu venho, faço um, faço dois. Essas duas correntinhas que nós fizemos a gente ignora, né? Porque a gente fez esse ponto elevado para ficar por cima delas e esconder a cicatriz. E fica assim. Agora eu vou dar mais uma volta de ponto alto. Que é essa segunda volta aqui, que é ponto sobre ponto. Exceto nas laterais que a gente faz o aumento. Que eu vou subir 2 ou 3 correntinhas, da maneira que vocês iniciam o trabalho de vocês. E vou fazer ponto sobre ponto aqui. Vou fazer até a quina com vocês. Não tem muito segredo. Ponto sobre ponto. A única diferença vai ser aqui. Aqui nós iremos fazer 2 pontos altos. Não precisa fazer 3, pode fazer só 2. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E não se esquece desse ponto alto inicial. E eu sigo fazendo ponto sobre ponto. Na hora que chegar no ponto, nesse ponto alto elevado, faça ponto alto elevado também, igual aqui, ó. Tá vendo? Que aí dá esse efeito. Então, continua fazendo ponto alto elevado, onde tem ponto alto elevado. Por exemplo, um ponto alto elevado aqui. Então, aqui vocês continuam fazendo o ponto alto elevado nessa próxima volta, tá? E é só isso nessa volta. Ponto sobre ponto, e aqui no ponto alto elevado, faz ponto alto elevado. E nas laterais aqui nas quinas, né? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E toda a minha volta aqui, né? Os meus últimos pontos. E aqui eu comecei a fazer uma volta de ponto baixo para dar um acabamento na peça, para ficar mais estruturada e ficar mais fácil depois para fazer ali, né, a junção junto com a parte lateral da bolsa, né? Então vocês podem... Eu fiz ponto baixo em cada ponto. Aí aqui na volta, na curvinha, né? Eu coloquei 2 pontos altos, 2 pontos baixos, aliás. Então eu só trabalhei com ponto baixo para dar o acabamento. E aqui na voltinha, né? Eu coloquei 2 pontos baixos. E essa última volta é só isso, é só ponto baixo. Eu já finalizei aqui, né? É que eu comecei a minha volta sem ter que gravar para vocês, mas é só ponto baixo, não tem muito segredo. Acho que todo mundo consegue fazer aí, né? E a diferença é que aqui nessa parte da curvinha, né? A gente faz 2 pontos baixos para conseguir fazer a volta. E é isso. Eu vou terminar todos os meus pontos baixos. Aí a gente terminou essa parte do square da nossa bolsa. Pessoal, eu terminei, né? Os meus 2 square da minha bolsa, que são os lados delas, né? Frente, aliás, lado não, né? É a parte da frente e a parte de trás da minha bolsa. E agora nós iremos fazer a lateral dela, né? A lateral e o fundo. Aí eu irei fazer eu já fiz, no caso eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Vamos lá. Para ficar mais fácil, eu achei melhor fazer assim. Fazer um cordão de correntinhas, porque aí fica esse ponto baixo aqui e é mais fácil para a gente fazer a união aqui. Então, eu contei no total, no meu quadradinho aqui, nas duas laterais e o fundo, eu fiquei com um total de 93 pontos baixos. Então eu fiz uma correntinha com 93 pontos baixos, porque aí é a quantidade de pontos que eu tenho na minha bolsa. Então eu fiz uma correntinha com 93 pontos altos, aí eu fiz 94, porque aí eu virei o trabalho e voltei fazendo um ponto baixo em cada ponto, né, de base ali. E ela ficou desse tamanho.
Então, eu recomendo a vocês a contarem. É bom que todo mundo fique livre para fazer o tamanho que deu. Aí, às vezes, a quantidade de pontos não é a mesma que a minha. Às vezes fez maior ou fez menor. Então, assim, tem uma vantagem nisso porque cada um conta, né, quantos pontos baixos fez, o seu total, e faz a sua correntinha completa com a quantidade de pontos baixos que vocês vão precisar. Em relação à largura, eu fiz nessa largura aqui e também fica livre para vocês para fazer de qualquer largura. A minha tem 5 centímetros, quase 5 centímetros. Então, se às vezes você quer a sua bolsa mais larga, você faz essa fita aqui no caso, né? Vamos dizer assim, mais larga, que aí ela vai ser, no caso, aqui ó, a lateral da bolsa vai ficar com 5 centímetros, que eu vou prender ela aqui, tá vendo? Então, se vocês quiserem mais grossinha, a bolsa mais espaçosa, faz esse daqui mais larguinha. E é só continuar fazendo, aí é o tamanho que vocês quiserem. E é legal porque fazendo as correntinhas assim, com a quantidade de pontos, a gente pode colocar o tamanho que a gente quer, a largura que a gente quiser, né? Então, a minha bolsa vai ficar com a largura, com a altura, no caso, né? De 5 centímetros, que é o tamanho da da minha faixa aqui, né, da minha profundidade que eu escolhi para ela, 5 centímetros. Mas aí na casa de vocês, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Às vezes vocês querem menor, às vezes não... Ou às vezes tem gente que não quer, pode juntar, não quer colocar a profundidade na bolsa, né? Pode prender aqui já, uma na outra, coloca uma de costa para outra, assim, ó. E já pode fazer pontos baixos ou costurar do jeito que vocês acharem melhor na casa de vocês. O meu total aqui deu 93 pontos baixos, eu contei aqui dessa primeira correntinha da volta, tá? Aqui. Essa primeira correntinha da curvinha eu contei, deu um total de 93 tudo, e eu fiz 93 correntinhas para fazer a minha parte da bolsa. Eu vou fazer uma amostrinha para vocês terem noção como que eu fiz, tá? Mas a minha já tá pronta, e eu vou fazer com vocês só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer. Então imagina aí que o total de vocês aí deu qualquer valor X. E eu vou fazer uma amostra. Vamos supor que deu 20. Ah, Miriam, eu fiz o meu, contei tudo aqui e deu 20 pontos baixos. Então, é um exemplo, tá, gente? Então, eu fiz aqui 20 correntinhas, que é a quantidade que eu preciso. Eu faço mais uma correntinha e dou a volta. Volto nessa primeira aqui já. E irei trabalhar com pontos baixos até o final. E é assim que eu fiz, né, a minha parte aí da lateral da bolsa, que é para fazer a junção ali. Aí eu vim trabalhando ponto baixo sobre ponto de base, nela todinha, ficando assim, ó. Talvez você queira trabalhar com ponto alto também, porque no caso rende mais, né? O trabalho você trabalha menos e o trabalho flui mais rápido, né? Porque ponto baixo a gente entende que às vezes demora um pouco, né, para a gente conseguir chegar naquela quantidade que a gente gostaria. Então, se você quiser fazer com ponto alto, meio ponto alto, não tem problema. Só que talvez a sua bolsa não vai ficar tão estruturada quanto a minha. Eu escolhi fazer ponto baixo porque ele deixa, né, o trabalho um pouco mais estruturadinho. Fica mais firminho, o ponto fica mais fechado. Então, assim, vai dar escolha aí de vocês, mas assim, não tem nenhum problema. Aí, no caso, era só vocês voltarem aqui fazendo ponto alto ao invés de fazer ponto baixo. Aí, fiz aqui a quantidade que eu precisava. Eu viro o meu trabalho, eu entro aqui nessas duas, do primeiro ponto aqui, entro e já faço o meu primeiro ponto baixo. Eu gosto de entrar nas duas correntinhas, tá, pessoal? Que fica retinho. E assim, então aí aqui você pode subir a quantidade de carreiras que você quer para ficar na espessura que você deseja. Aqui eu subi
8 voltas e deu um total de 5 centímetros. Então, se vocês quiserem subir mais ou menos, não tem nenhum problema, tá? O importante aqui é que a contagem de pontos de vocês na lateral, no fundo e na outra lateral seja igual à quantidade de pontos de correntinhas que vocês vão fazer aqui. Porque aí na hora que vocês forem juntar as partes da bolsa, vai dar certinho a quantidade de pontos. Então, assim, a largura não importa. O que importa é a quantidade de pontos aqui ser igual, tá? O meu deu um total de 93, então assim, contem aí o de vocês, faça a correntinha, faz com ponto baixo, com ponto alto, meio ponto alto e tá valendo, tá, gente? E lembrando que eu prefiro ponto baixo porque ele deixa mais firme a bolsa. E agora vamos juntar essa peça nessa peça. Pessoal, vamos fazer aqui a junção agora, né, da nossa bolsa inteira. Pregar as nossas partes, colocar, né, a nossa parte, a lateral da bolsa aqui nessa parte. Então, assim, vamos colocar aqui a parte do avesso com a parte do avesso da outra parte, né, da bolsa, para frente e atrás. Então, tipo assim, aqui tá desse lado, certo? E aqui também tá do lado certo, tá? Eu vou fazer pontos que fiquem à mostra aqui na lateral. Então, eu vou costurando, fazendo aqui os pontos baixíssimos, né? Nessa parte de fora, porque assim, essa já é a parte normal da nossa peça, não é o avesso, como normalmente a gente costura o avesso, né? Aqui eu não vou costurar o avesso, porque eu quero que fique mostrando esses pontos que eu gosto do detalhe. Fica, pra mim, é como se fosse esse ponto em relevo, sabe? Então, um toque diferenciado. Caso você queira esconder as costuras, você pode fazer ela do lado do avesso, depois voltar pro lado normal, ou você pode costurar com uma agulha de tapeceiro, sabe? Você pega assim a sua agulha de tapeceiro, essa, e vai costurando naquele vai e vem, né? Que normalmente a gente costuma fazer esse vai e vem aqui assim, né? Com a agulha de tapeceiro e a linha. É opcional aí de cada um. Eu vou fazer pontos baixíssimos porque eu quero que apareça aqui no lado de fora da bolsa, né? Esses pontos. Lembrando que nós fizemos essa volta aqui em ponto baixo assim, né? Justamente para o ponto baixo ficar mais fácil para a gente fazer a costura, né? E como vocês podem ver, vai ficar certinho aqui, né? Cada ponto aqui no seu devido pontinho. Então, assim, é bem mais fácil para a gente fazer a costura, né? Eu vou descer um pouco mais aqui. Aqui, ó. Como nós fizemos ponto baixo, né? Então, assim, agora vai ficar muito mais fácil da gente juntar a peça uma na outra. Então, eu vou trabalhar... Esse aqui eu vou deixar como a parte de trás da minha bolsa. Eu já vou definir como a parte de trás. Porque é aquela parte de baixo onde nós fizemos as correntinhas. Então, eu irei trabalhar nessa correntinha de dentro, né? Nessa de dentro. Com essa daqui que é a única, né? Que foi onde nós começamos. Aqui na de trás, que a gente tem o ponto definido, eu vou continuar trabalhando com essa... Aqui, ó. É a de dentro aqui. Aqui também vai ser a de dentro, tá? E aqui vai ser a de dentro também, só que aí no caso vai ficar escondidinha. Porque aí os dois lados vão ficar parecidos, tá bom? Mas eu faço com vocês para vocês entenderem. Mas é basicamente isso. Aqui nós iremos puxar, usar para fazer o ponto baixíssimo, né? Essa parte de dentro aqui da correntinha, né? Vamos puxar só essa linha aqui, ó. Só essa. E passar na de cá, no caso. E aqui iremos fazer o nosso ponto baixíssimo. Na de lá, a gente vai continuar pegando essa parte de dentro e essa parte aqui de fora da correntinha, no caso. Então, vai ser assim. Porque aí vai ficar escondidinho e vai ficar só pontinho aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anota aí, escreve nos comentários que eu ajudo vocês, se tiverem alguma dúvida. Mas é basicamente isso. Agora eu vou pegar o meu fio, eu vou continuar trabalhando com o meu barbante mesmo, tá? E com a minha agulha de número 4. Qualquer coisa vocês quiserem fazer de outro jeito, com outra linha, não tem nenhum problema. Gente, isso aqui é totalmente adaptável. É só um norte, digamos assim, né? Para vocês fazerem uma peça nova. Eu não vou começar com nenhuma laçada inicial. Eu vou pegar o meu segundo ponto aqui, daqueles 2 pontos da
na volta, né, da correntinha, eu vou pegar o segundo, aqui, né, o primeiro e aqui o segundo, entrei na correntinha de dentro, e vou vir aqui na minha primeira correntinha do ponto baixo ali, da outra peça, tudo bem? E agora eu vou começar o meu trabalho. Eu não vou prender o fio, não vou fazer nenhuma laçada, eu só vou puxar ele aqui. E vou prender assim. Tudo bem? E isso aqui eu vou deixar para dentro que depois eu vou arrematar e vamos fazer o acabamento da peça. Então agora é basicamente isso. Eu pego essa perninha daqui e pego uma perninha do ponto lá de trás. E faço o meu ponto baixíssimo. Uma aqui e uma ali. E esse vai ser, né, como eu vou fazer essa volta todinha de pontos baixíssimos. Caso, né, falte algum ponto ou sobre, e é chato, né, fazer tudo isso para chegar aqui no final ter que desfazer, vocês podem fazer alguma adaptação aí, não tem nenhum problema, tá? Porque como o crochê cede, então se vocês derem uma esticadinha e colocar 2 pontos no mesmo, por exemplo, colocar 2 pontos baixos no mesmo baixíssimo, não vai dar para perceber tanto porque o crochê cede, né? Então dá para vocês adaptarem, para não precisar fazer uma coisa nova, né? Então, assim, é tudo adaptável, gente. Aqui eu estou com fé, né? Porque eu fiz os 93 e eu espero muito que dê certo, porque na outra peça que eu fiz, deu certinho. Então, assim, eu espero que dê certo. Mas se não der, eu mostro para vocês, para mostrar como que eu, né, fiz uma adaptação, no caso, para que se aconteça com vocês aí, né, vocês tenham uma dica de como poder fazer, né? Mas é basicamente isso aqui a peça inteira, gente. Não tem segredo nenhum. Só pontos baixíssimos. Aí eu fiz aqui o baixíssimo porque eu quero que apareça esse detalhe, sabe? Trabalhado. Então, se você não quiser, você pode fazer de outro jeito, não tem nenhum problema. Eu vou fazer porque eu quero muito que apareça esse detalhe. Vamos supor que você fosse virar do avesso. Se você vira do avesso, tá vendo? Não aparece nadinha. Então, assim, vai muito do que cada um quer. Só que aí tem que fazer ao contrário, porque senão vai ficar do avesso aqui, tá? Mas, assim, aí eu que quero deixar ela assim, com esse acabamento à mostra. Tudo bem? Eu vou colocar as minhas duas partes, tá? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui, né? Depois eu vou virar e vou prender um fio aqui e vou continuar fazendo aqui do outro lado. Tudo bem? Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar essa correntinha aqui, de dentro da peça. Eu vou pegar aqui no meu segundo ponto, que é o que eu vou fazer. Vou pegar essa correntinha e essa aqui de dentro. Então eu irei trabalhar nessas correntinhas de dentro da minha peça. E nessa daqui eu trabalho nas correntinhas de fora, porque daí vai ficar bem fechadinho. Vai ficar bem arrumadinho, tá bom? E eu vou pregar toda a minha bolsa. Aí eu volto pra gente fazer o acabamento aqui, finalizar com os pontos baixos, né? Pra ficar bem arrumadinha. E pra gente fazer a nossa alça. Pronto, pessoal, agora vamos fazer a alça, né, da nossa bolsa. Eu vou fazer a nossa alça no mesmo sentido aqui da nossa lateral da bolsa. Vou fazer uma faixa, né, basicamente, e depois eu vou fechar ela com pontos baixíssimos e vai ser assim a nossa alça. Então, eu vou fazer a minha laçada inicial e vocês podem fazer a alça do tamanho que vocês desejarem, tá bom? Pra vocês terem uma noção, um tamanho, né? Eu vou medir uma aqui que eu acho, né, que pode ser o ideal para essa bolsa. Mas, em casa, vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem. Eu fiz uma com 45 centímetros de comprimento, tá aqui, ó. E 5 centímetros de largura, que é a mesma largura aqui da lateral da bolsa. Foi assim que eu fiz a minha alça. Então, agora eu vou fazer com vocês, para vocês verem como que fica. E em relação ao comprimento dessa alça, vocês podem colocar o tamanho que vocês desejarem. Ou talvez vocês tenham outra alça em mente, querem colocar uma alça diferente, cor, enfim. Isso aí é detalhe, vai de cada um, tá? Aqui,
Eu fiz uma quantidade de correntinhas para 45 centímetros, que é o tamanho da minha alça. E depois eu voltei fazendo ponto baixo em cada ponto de base. E é assim que eu vou fazer a minha alça. Eu indico a vocês a fazerem isso também. Se quiserem fazer de outra maneira, ou às vezes já viram algum outro modelo de alça, né, no YouTube, pode fazer também. Mas essa minha eu fiz assim. Fiz o 45 centímetros de correntinha. E depois eu voltei fazendo um ponto alto em cada pontinha de base. Aí eu volto aqui e faço um em cada ponto de base. Foi assim que eu fiz, igual eu fiz a lateral da bolsa, tá? E daí vocês vão subir a largura, né, da alça que vocês quiserem. Aqui para fazer a minha eu subi 8 voltas, né, que foi o tamanho igual da lateral. Eu fiz só 8 voltinhas e já ficou da largura que eu queria, ficou com 5 centímetros. Então aí na casa de vocês podem fazer a largura que vocês quiserem, podem fazer o comprimento que vocês quiserem, mas assim, não tem segredo. É um trabalho só de ponto baixo para ficar bem bonitinho, bem estruturado. Mas né, aquela coisa, a gente é livre ali para fazer qualquer modelo, tá bom? Eu vou fazer aqui, né, vou finalizar e volto com vocês para a gente já fechar essa alça para a gente conseguir colocar na nossa bolsa. A bolsa ficou pronta, aqui, ó. Finalizei os meus pontinhos na lateral. Eu acho que só de um lado da bolsa que eu precisei fazer uma adaptação, porque tive que colocar 2 pontos baixíssimos no mesmo ponto, porque não estava dando certo, mas no final encaixou certinho. Então só em um lugar que eu precisei fazer uma adaptação. Vou para vocês verem ela inteira. Ficou assim. Vocês façam aí na casa de vocês, dá uma ajustadinha nela. Algumas pessoas gostam de fazer blocagem, né, no square, também fica bem legal, tá, gente? Porque fica bem retinho. E a minha ficou assim. Mas eu não fiz blocagem no meu não, porque eu ainda não tenho blocador. Então eu fiz normal só e fui, na hora que eu fui juntando as peças aqui, né? Aí eu fui dando uma esticadinha nele e fui colocando, mas deu tudo certo. Agora vamos dar um acabamento, né? Na lateral dela aqui, para ficar mais bonitinho. Eu vou fazer de pontos baixos esse acabamento na lateral dela, para ficar bem estruturadinho, bem bonitinho, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer de ponto alto na casa de vocês, não tem problema. Eu vou fazer de ponto baixo mesmo, só para dar aquele acabamento na peça, para ficar bem arrumadinho. E depois a gente colocar a nossa alça. Eu vou colocar o meu fio aqui na lateral, né? Para não ficar tão marcado assim, né? Onde começou e onde iniciou. Eu vou fazer a minha laçadinha inicial aqui no meu fio. E vou colocar aqui na lateral. Vocês podem colocar o lugar que vocês acharem melhor. Aqui é porque depois colocar a alça, esconde tudo, aí ninguém vê, né? Onde a gente começou e onde a gente terminou a peça. A volta, né? Então eu vou prender aqui do lado e fazer uma correntinha. Aí aqui eu vou só trabalhar no ponto baixo, livremente, na lateral aqui. O tanto que eu achar necessário. Só não colocar pouco ponto para a peça não ficar encurvada e também não colocar ponto demais para ela não ficar embabadada. Aí aqui nessa parte que é a junção, ao invés de fazer um ponto baixo, eu vou fazer um meio ponto alto. Que aí ele dá uma nivelada com os demais. Aí eu vou seguir fazendo. Aí aqui eu ainda vou fazer mais um meio ponto alto, que é a parte da curva, né? Vai ficar bem retinho. Fiz um meio ponto alto. Aí você vê que já dá uma igualada, né? E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto que tem aqui, né? E vou seguir fazendo pontos baixos. Caso você não queira fazer aqui, né, meio ponto alto para nivelar, quer deixar mesmo bem marcadinho, bem definidinho assim, ó, igual tá esse lado de cá, tá vendo? Se você quiser, faça só pontos baixos. Tá tudo bem, eu prefiro ficar assim, ó. Por isso que eu faço meio, ao invés de deixar assim, eu prefiro deixar assim. Aí faz a sua preferência, caso às vezes você quer dar uma continuidade já na alça aqui, também dá super certo. Junta aqui, ó, alça, vai fazendo alça, alça, alça e já junta do outro lado. A alça tá pronta. Como eu vou colocar uma argola articulada, uma alça articulada, então eu vou dar esse acabamento e depois colocar a alça separada. Mas se vocês quiserem aqui, ó,
continuar fazendo ponto baixo para continuar a prender aqui do outro lado com uma alça, já dá super certo. E como eu quero um detalhezinho dourado, então eu vou colocar uma alcinha e por isso que eu tô dando esse acabamento. Então assim, vai muito da preferência de vocês aí na casa de vocês, tá? E é isso. Agora eu vou dar continuidade, fazendo os pontos baixos e depois eu volto pra gente fazer a alça. Pronto, pessoal, agora vamos fazer a alça, né, da nossa bolsa. Eu vou fazer a nossa alça no mesmo sentido aqui da nossa lateral da bolsa. Vou fazer uma faixa, né, basicamente, e depois eu vou fechar ela com pontos baixíssimos e vai ser assim a nossa alça. Então, eu vou fazer a minha laçada inicial e vocês podem fazer a alça do tamanho que vocês desejarem, tá bom? Pra vocês terem uma noção, um tamanho, né? Eu vou medir uma aqui que eu acho, né, que pode ser o ideal para essa bolsa. Mas, em casa, vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem. Eu fiz uma com 45 centímetros de comprimento, tá aqui, ó. E 5 centímetros de largura, que é a mesma largura aqui da lateral da bolsa. Foi assim que eu fiz a minha alça. Então, agora eu vou fazer com vocês, para vocês verem como que fica. E em relação ao comprimento dessa alça, vocês podem colocar o tamanho que vocês desejarem. Ou talvez vocês tenham outra alça em mente, querem colocar uma alça diferente, cor, enfim. Isso aí é detalhe, vai de cada um, tá? Aqui, eu fiz uma quantidade de correntinhas para 45 centímetros, que é o tamanho da minha alça. E depois eu voltei a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. E é assim que eu vou fazer a minha alça. Eu indico a vocês a fazer isso também. Se quiserem fazer de outra maneira, ou às vezes já viram algum outro modelo de alça, né, no YouTube, pode fazer também. Mas essa minha eu fiz assim. Fiz o 45 centímetros de correntinha. E depois eu voltei fazendo um ponto alto em cada pontinha de base. Aí eu volto aqui e faço um em cada ponto de base. Foi assim que eu fiz, igual eu fiz a lateral da bolsa, tá? E daí vocês vão subir a largura, né, da alça que vocês quiserem. Aqui para fazer a minha eu subi 8 voltas, né, que foi o tamanho igual da lateral. Eu fiz só 8 voltinhas e já ficou da largura que eu queria, ficou com 5 centímetros. Então aí na casa de vocês podem fazer a largura que vocês quiserem, podem fazer o comprimento que vocês quiserem, mas assim, não tem segredo. É um trabalho só de ponto baixo para ficar bem bonitinho, bem estruturado. Mas né, aquela coisa, a gente é livre ali para fazer qualquer modelo, tá bom? Eu vou fazer aqui, né, vou finalizar e volto com vocês para a gente já fechar essa alça para a gente conseguir colocar na nossa bolsa. Aqui eu estou com a minha alça finalizada. Finalizada assim, é uma grande parte. Eu irei utilizar essas argolas articuladas depois, tá? Para finalizar ali. Então, eu irei fechar a minha alça aqui agora, assim, tá vendo? E eu não cortei o fio ainda, o fio continua aqui. Eu vou utilizar ele para finalizar a alça. Eu vou finalizar ela aqui e depois aplicar na bolsa, porque eu vou usar essas argolas articuladas. Então, eu não preciso fixar ela na bolsa agora. Então, eu já posso finalizar e deixar ela arrumadinha só para, né, quando terminar o trabalho. Aí eu vou trabalhar aqui com pontos baixíssimos. Então, eu vou fechando ela aqui e vou juntando com esse ponto, esse lado com esse lado, com pontos baixíssimos. Assim. Então, aqui, venho aqui nesse primeiro, faço baixíssimo. Venho no próximo. Aí, nesse caso, faço baixíssimo. Vai ficar assim. E eu vou pegar as duas alcinhas do ponto. E venho aqui no próximo. Faço um baixíssimo. E vou seguindo assim. Fazendo baixíssimo nela inteira. Para fechar a nossa alça. Pra ela ficar numa forma cilíndrica. Fica bem bonitinha. Bem acabada. E aí, quando terminar, fica essa marca, né? Claro. Aí vocês podem decidir se vocês vão virar do avesso ou não. Eu, particularmente, como a gente tem esse detalhe aqui na bolsa, né, na lateral, que foi do nosso ponto baixíssimo que nós fizemos, eu vou deixar assim.
E essa parte aqui é a parte de dentro da alça, a gente pode deixar a alça assim. Então, basicamente, essa parte aqui não aparece. Então, vai de cada um aí se quer virar do avesso, se não quiser, tá? Eu vou deixar a minha desse jeito, seria o problema, e vou deixar a parte assim, sabe? Na bolsa. E depois, eu vou vir com a minha alça articulada, né? E vou ajeitar aqui na alça certinha e na bolsa. Essa vai ser a minha alça. Então eu vou terminar aqui e volto com vocês pra gente já finalizar tudo, para ver como é que ficou a peça completa, montada. E é isso. A peça já está toda finalizada, né? A minha alça tá aqui, pra vocês verem como fica bem legal, né? Um acabamento. E até aquela questão do ponto baixíssimo por baixo, tá vendo? Que fica um detalhe a mais na peça. E deixa eu tentar subir vocês um pouquinho mais. Assim, meu computador tá aparecendo aqui. Para vocês terem uma noção como que fica a peça toda, tá vendo? Eu tenho duas argolinhas que eu disse que eu iria utilizar, né? Na alça. Aí é totalmente, né? É preferencial. Quem quiser colocar, coloca. Quem não quiser, não coloca. Eu tinha mostrado aquele jeito que vocês poderiam dar continuidade na alça aqui, né, da lateral, já era uma opção. E aqui é simples, gente, eu vou passar aqui, ó, por dentro. Assim. E vou passar aqui na peça também. Aí eu dou uma dobradinha aqui, ó. E passo nela aqui também. Nossa, que difícil. Aqui, ó. Mais fácil. Assim. E vai ficar assim. Bem bonito também. Eu gostei da alça articulada. Então é isso. E caso vocês... Eu vou tirar aqui porque eu preciso arrumar depois mais bonitinho, tá meio torto. Era só para mostrar para vocês mesmo como que eu fiz. Caso vocês queiram prender aqui também, ó, costurar, dá certo também. Dá para colocar um botão imantado por dentro aqui para fechar ela, uma opção de fecho, ou às vezes fazer um fechozinho que passe aqui por fora, botar a sua etiquetinha. Então, assim, isso aqui é só o básico, digamos assim, né, para vocês fazerem na casa de vocês. Caso queiram fazer alterações, não tem problema. Eu vou deixar aqui, vou finalizar a minha logo, porque eu só preciso pregar as alças certinha, né? E é isso, gente. Esse é o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo mais eu trago mais vídeo para vocês. E eu espero ajudar vocês de alguma forma. Qualquer dúvida nos comentários. E se inscreva no canal, que logo mais tem mais vídeos aí pra gente. É isso e muito obrigado a quem ficou até aqui, né? E um agradecimento.